Então, gente, voltamos com a segunda parte do vídeo sobre gestão e vigilância em saúde. E nós vamos iniciar falando agora sobre o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. O que seria esse Sistema Nacional de Vigilância em Saúde? Como eu coloquei para vocês, esse Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, ele está dividido em vigilância epidemiológica, sanitária, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância ambiental. Na vigilância epidemiológica, está descrito na Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080 de 1990, que é um conjunto de atividades que permite reunir informações indispensáveis para conhecer a qualquer momento o comportamento ou história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente sobre bases firmes as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças. A vigilância epidemiológica ela está dividida em vigilância epidemiológica e em vigilância ambiental. Nós inclui aqui também o Sistema Nacional de Laboratórios em Saúde, que também é feita essa vigilância desse Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, e os sistemas de informação em geral, no aspecto pertinente à epidemiologia e também ao aspecto ambiental. Destaca-se também os programas de prevenção e controle das doenças de relevância na saúde pública, incluindo o Programa Nacional de Imunização, aí seguido da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Política Nacional de Promoção da Saúde. A vigilância epidemiológica, ela aborda a situação epidemiológica do país, a situação dos programas de controle das doenças. Então, imagina, quando a gente faz a vigilância da hanseníase, sem dúvida nenhuma, eu avalio também o programa da hanseníase, como é que está o controle dessa doença, se as políticas que estão sendo desenvolvidas estão sendo eficazes ou não. Com a vigilância epidemiológica, eu também consigo identificar a situação e o funcionamento dos sistemas de saúde no país. Então, desde os sistemas de atendimento básico, de média e de alta complexidade, a partir do perfil epidemiológico da população ali. Então, qual a proposta da vigilância? Então, é identificar, confirmar, fazer a transmissão dessas informações. Essa transmissão das informações ela é realizada por meio de relatórios. Aí, a partir desses relatórios, se faz a elaboração e a apresentação dos mesmos. Para seguida, análise e interpretação e, a partir daí, recomendações com base nos resultados ali expostos. Na parte de transmissão, é importante a gente destacar que há uma decisão operacional. Essa decisão operacional é pela implementação de ações de controle naquele evento, naquele agravo que está ali ressaltado. Existem também decisões técnicas e decisões políticas, com base nos resultados acima descritos. Então, a decisão operacional está na base da transmissão. A decisão técnica e política é considerando as recomendações. Tá? Aí, a partir daí, são propostas normas e metas e novos procedimentos, a interpretação das ações de controle propostas, e aí o ciclo continua, porque a gente já viu que trata-se de um ciclo contínuo. Quais são as funções da vigilância epidemiológica em si? Primeiro é a coleta de dados, o processamento dos dados coletados, faz-se a análise e a interpretação desses dados processados, recomenda-se medidas de controle apropriada com base nos resultados ali analisados, a promoção da saúde e o controle indicadas com base também nos resultados, e a avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas. E destaca-se a divulgação das informações pertinentes aos dados vigiados. Eu queria colocar para vocês, gente, na vigilância epidemiológica,
vai ficar o link para vocês na plataforma, para vocês baixarem, a portaria 1271 de junho de 2014, que ela trata sobre a lista nacional de notificação de doenças e agravos e eventos em saúde pública nos serviços de saúde privados, públicos e privados em todo o território nacional, nos termos anexos e da outras providências. Então, essa portaria de 2014, ela traz aí a lista nacional de doenças de notificação compulsória, não só de doenças, mas também de agravos ou eventos à saúde. Eu quero que vocês baixem essa portaria, ela vai estar disponível para vocês na plataforma, para vocês lerem e conhecerem exatamente qual é a lista dessas notificações compulsórias, o que se notifica. E a partir daí, como é que, depois que vocês conhecerem a lista dessas notificações, o que se notifica, em quanto tempo se notifica, vocês vão ver na portaria que existem agravos e patologias que a gente notifica imediatamente, que tem prazo para essa notificação, tem algumas que são de notificação imediata. Então, é preciso uma responsabilidade muito grande do profissional, especialmente da gestão, para fazer essas notificações e esses acompanhamentos. Como é que se notifica, né? Vocês vão ver lá que tem a lista de notificação, mas como é que se notifica na realidade? É por meio de uma ficha de notificação. Essa ficha de notificação é preenchida para 4 tipos de notificação. Então, a gente notifica, pode ser uma notificação negativa, quando não há ocorrência de casos. Então, imagina que você é gestor de um determinado município ou profissional de saúde em um determinado município, e você não teve nenhum evento, uma agravo, uma doença naquela semana. Então, se eu não coloco ali essa notificação, não tem como eu saber se teve ou não agravo. Então, eu preciso fazer uma notificação negativa, informando que não teve naquela semana nenhum agravo que precisasse ser notificado. Se eu deixo de notificar, eu estou negligenciando essa informação. Então, essa informação está deixando de ser repassada. Então, eu posso fazer a notificação negativa quando não ocorre. Essas notificações são feitas por calendário de semana epidemiológica. Toda semana se emite uma notificação negativa. Então, imagine dentro de uma organização, uma estratégia de saúde da família. Essa notificação é feita por equipes, as notificações são compiladas e o município passa a notificação do município, dentro de um hospital, dentro de uma instituição de saúde em geral. Uma outra forma de notificar é a notificação individual, a notificação de um único caso. Então, apareceu na minha comunidade ou no meu município um caso de HIV confirmado, então eu vou notificar unicamente aquele caso. O caso de tétano, rubéola, sei lá, das doenças que estão lá na lista de notificação. Então, você vai notificar individualmente aquele caso. Uma outra forma de se notificar é a notificação de surto. E aí, é a ocorrência de casos agregados de um surto conforme norma técnica. Então, existe norma técnica para identificar o que é um surto, e na existência de um surto, você vai notificar esse surto. Uma outra forma de notificação é a epizootia. Contém dados gerais do notificante, que é por episódios, né? Então, ela contém dados gerais, todas as fichas têm dados gerais do notificante, quem é a pessoa que notifica, a identificação do local, da residência, as características socioeconômicas do caso, no caso de identificação individual e identificação de agravo notificado. Aqui é um exemplo da ficha de notificação do SINAM, né, do Sistema Nacional de Agravos Notificáveis. É importante vocês conhecerem, quem não conhece pode estar baixando, ela está também disponível. Aqui você tem todas as informações para serem preenchidas, tanto de notificação individual, negativa ou de surto, tá? Só um exemplo para vocês conhecerem essas fichas de notificação. Aqui é uma outra ficha de notificação, agora aqui individual, né, específica, porque além da ficha de notificação individual, algumas doenças têm fichas de notificação individual específica, exemplo da AIDS, por exemplo.
A AIDS ela é uma doença que ela é de notificação compulsória, obrigatória, porém ela só é notificada quando eu tenho a confirmação da doença, né? Aí, após a confirmação não só da AIDS, né, mas doenças relacionadas ao trabalho, a quistossomose, hanseníase, intoxicações exógenas, sífilis em gestante, tuberculose, leishmania, tegumentar americana, só são notificadas quando tem a confirmação dessa doença. Então, confirmado, vai ter uma ficha individual, como essa aqui, para cada evento, para notificação. Na vigilância sanitária, gente, ela é um tripé de competências para qualificar e agir na vigilância em saúde. Precisa de um conhecimento técnico, é também de uma responsabilidade pública e de compromisso ético de quem está ali executando a vigilância sanitária. As ações de vigilância sanitária envolvem cidadania, gestão política, gestão de saúde e também de economia, tá? E o que seria essa vigilância sanitária para a proteção em saúde? É entendida como um conjunto de ações que são capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse à saúde. Abrange o controle de bens de consumo, que direto ou indiretamente se relacionam com a saúde. Então, tudo o que direto ou indiretamente se relaciona com a saúde é a ação da vigilância sanitária. Compreende todas as etapas do processo, desde a produção até o consumo, e o controle da prestação de serviços também, que direto ou indiretamente se relacionam com a saúde. Aqui, gente, vocês conseguem identificar alguns casos específicos de vigilância, das ações onde a vigilância em saúde ela atua. Por exemplo, vocês vão identificar que a vigilância sanitária atua na questão relacionada a alimento, não só a produção, consumo e prestação de serviços, então restaurantes, tudo que está relacionado a alimentos, desde o consumo, a indústria alimentícia, até um fornecedor de alimentos, é a ação da vigilância. Precisa, inclusive, da liberação da vigilância sanitária para funcionar. Tanto na produção, venda, consumo de cosméticos, saneantes em geral, tabaco, serviços de saúde, medicamentos, produtos para a saúde, a parte de laboratórios, vigilância pós-uso de medicamentos, sangue, tecidos e órgãos e toxicologia. Então, em todas essas áreas aqui, você vai ter a ação da vigilância. E essa ação ela se dá como? Não só fazendo a fiscalização, mas também emitindo alvarás de funcionamento e constantemente fazendo a avaliação desses serviços, para que eles passem a funcionar, identificando se eles oferecem ou não algum risco para a saúde da população. Qual a responsabilidade do governo nas três esferas, federais, estaduais e municipais, dentro da vigilância sanitária? Então, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nível nacional, ela tem como responsabilidade participar na formação e na implementação das políticas de ações em vigilância sanitária, participar na definição de normas e mecanismos de controle, prestar cooperação técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios, e a capacitação de recursos humanos para a atuação em vigilância sanitária. Já o Estado, ele tem como responsabilidade promover a descentralização para os municípios, então ele recebe todas essas políticas, todas as demandas do governo federal a nível de Anvisa, e ele repassa para os municípios. Presta apoio técnico e financeiro aos municípios, coordena em caráter complementar e ou suplementar, também colaborando na execução e ações de vigilância sanitária, normatiza e capacita o corpo clínico que vai estar atuando nessa área de vigilância sanitária. E os municípios, eles fazem também planejamento e organização e controle
e avaliam as ações, executam os serviços de vigilância sanitária, que eles são executados a nível de município, nenhum dos outros serviços, os outros níveis faz execução, e ainda normativa complementarmente no seu âmbito de atuação. Então, além das normas federais e estaduais, existem normas locais, municipais. Competência da vigilância sanitária. De acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 200, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições no termos da lei, primeiro, controlar e focalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, alimentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológico, bem como as de saúde do trabalhador. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido no seu controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080 de 1990, no seu artigo 6, estão incluídos ainda no campo da atuação do Sistema Único de Saúde, no SUS, a execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, de saúde do trabalhador, assistência integral, inclusive assistência farmacêutica. Então, faz-se o controle e a fiscalização dos serviços, produtos e substâncias de interesses para a saúde. E a inspeção sanitária, que é uma finalidade da vigilância sanitária também. Como é que ela é feita? Primeiro, a vigilância sanitária, gente, ela tem um poder de polícia. Esse poder de polícia reúne um conjunto de atribuições concedidas à administração para disciplinar e restringir em favor do interesse público, adequando direitos de liberdades individuais, tendo como principal característica a coercitividade e admitindo até o emprego da força para seu cumprimento. Então, a vigilância sanitária dentro de um município, ela tem um poder de polícia, de vedar, de abrir, de fechar estabelecimentos que não atendem às normas de vigilância sanitária. Esse poder de polícia é o poder de polícia sanitário, que caracteriza, não é a polícia civil, criminal, é polícia sanitário, que vai caracterizar de natureza do objetivo pretendido, que é de evitar o quê? O fato danoso à saúde da população. Então, a partir da vigilância, as ações da vigilância sanitária identificam que ali, numa farmácia, por exemplo, tem um dano à saúde da população, ele vai evitar que esse dano aconteça por meio de ações educativas, informações amplas e restrições que a lei sanitária impõe, desde a notificação no sentido de alertar para a irregularidade constatada. Esse poder de polícia sanitária é um instrumento de defesa coletivo da população, né? Está lá para defender a população nesses seus direitos. Como é que é feita essa inspeção sanitária? É feito por meio de inspeção de rotina, então tem calendário de rotina para a inspeção de restaurantes, farmácias, estabelecimentos comerciais em geral, que trabalham com consumo, produção, distribuição de alimentos, medicamentos, cosméticos, como já falado anteriormente. Existem também as inspeções programadas, as inspeções de emergência, quando se tem denúncias, por exemplo, de um determinado estabelecimento, e a inspeção especial por meio de demandas externas, né? E em que eles vão ficar de olho? Em alimentos, serviços de saúde, então se vai abrir uma clínica, um hospital, tudo isso é responsabilidade deles. Cosmético, medicamentos, saneantes, aquilo que a gente já comentou anteriormente. Como é que se dá o processo administrativo sanitário? Quais são as penalidades aí sofridas por esses estabelecimentos diante dos descumprimentos das leis sanitárias? Vai inicialmente com advertência, pode ocorrer também multa, apreensão definitiva de produtos, pode ocorrer a interdição daquele local, pode ocorrer a cassação de licença para funcionamento e essa cassação de licença sanitária até evitando que aquele estabelecimento continue funcionando. Um exemplo, gente, eu não sei se vocês se recordam, quem acompanhou em 2007 em Minas Gerais, em outubro de 2007 mais precisamente,
houve uma fraude chamada fraude no leite. Então, uma cooperativa, que o nome das duas cooperativas, as Casmil e a Coopervale, isso é um fato público, apareceu em todos os meios de comunicação, estava localizada em Passos e Uberaba. Essas duas cooperativas, elas foram acusadas de batizar o leite com soro, para poder aumentar a quantidade e terem mais lucratividade, né? Então, eles batizavam com soro, produtos com soda cáustica, citrato de sódio, ácido cítrico. Então, a vigilância sanitária foi lá, por meio de denúncias, resolveu inspecionar e identificou que aquele leite tinha na sua composição esses componentes. E aí foi feito todas as sanções sanitárias nessas cooperativas, e o Ministério Público denunciou aí 18 envolvidos. Além da penalidade sanitária, houve aí abertura de ação também do Ministério Público. Então, aí é para vocês identificarem a importância das ações de vigilância sanitária. Voltando. Então, a vigilância em saúde ambiental, que é uma outra área da vigilância em saúde, ela visa o reconhecimento e a detecção ou prevenção de qualquer mudança dos fatores determinantes e condicionantes do ambiente, e aí esses fatores que interferem na saúde humana. Faz também a recomendação e adoção de medidas de prevenção e controle de fatores de risco relacionados a doenças e outros agravos à saúde, propriamente da vigilância da qualidade da água para consumo humano, do ar, do solo, descarte de origem natural, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos e também relacionados a um ambiente de trabalho. Essa é a parte da intervenção ali da vigilância ambiental. Então, na vigilância ambiental em saúde, dentro do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, ela preocupa-se com o consumo de água humano, com substâncias químicas, radiação ionizante e não ionizante, fatores biológicos, o ar, o solo, acidentes de produtos perigosos, desastres naturais e acidentes de trabalho. É toda a ação aí da vigilância. É importante a gente destacar também que ela se destaca em subsistemas de vigilância ambiental. Com essa cooperação, especialmente no que diz respeito às substâncias químicas, esse controle de descarte, lixo, descarte no meio ambiente, atuação dessas substâncias químicas no meio ambiente, radiação ionizante e não ionizante, fatores biológicos no solo, acidentes de produtos perigosos, desastre natural e ambiente de trabalho. Então, está lá na subdivisão da vigilância ambiental. Já a vigilância em saúde do trabalhador, ela caracteriza-se por um conjunto de atividades que destina-se à promoção, à proteção e à recuperação e reabilitação da saúde do trabalhador que está submetido a risco e agravos advindos das suas condições de trabalho. Então, ela preocupa-se exclusivamente as ações relacionadas à saúde do trabalhador, que colocam em risco a saúde do trabalhador. Aqui, alguns agravos relacionados à saúde do trabalhador que são notificados. Por exemplo, acidente de trabalho fatal, então um paciente que foi a óbito em um acidente de trabalho é de interesse da vigilância à saúde do trabalhador. Acidente de trabalhos com mutilações, acidente de trabalho com criança e adolescente, acidente com exposição a material biológico, dermatoses ocupacionais, preocupa-se também com intoxicações exógenas, agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados, lesões por esforço repetitivo, LE, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que é o DORT, pneumoconioses, perda auditiva induzida por ruído, distúrbio da voz relacionados ao trabalho, transtornos mentais relacionados ao trabalho e câncer relacionado ao trabalho. São agravos de notificação compulsória no SINAM que dizem respeito à saúde do trabalhador, tá? Então, vocês podem estar pesquisando lá na portaria de 2014 sobre a lista de doenças e agravos de notificação compulsória, vocês vão encontrar esses agravos aqui listados, certo?